Bom dia a todos. Então, vamos hoje falar sobre gestação e nascimento dos filhos. Mas antes, eu vou passar alguma coisa sobre o ciclo de vida familiar. Nós passamos por vários momentos da vida onde se estabelece um processo, existe uma crise. Crise vem do grego crisis, que é um momento de decisão, de mudança súbita. Então, toda situação de mudança a nível biológico, psicológico ou social, que exige da pessoa ou do grupo um esforço suplementar para manter o equilíbrio e a estabilidade emocional. Então, esses momentos, eles são importantes para o nosso desenvolvimento. Então, nós estamos vivendo uma situação, vamos pensar aqui no começo, a pessoa se casa, então ela já passa por uma crise, né? Porque ela se separa da família de origem e vai entrar no casamento e vai formar uma nova família. Então, todos esses processos da nossa vida, nós estamos sempre assim, vivendo momentos de estabilidade, momentos de mudança, de estabilidade, de mudança. Isso é o nosso desenvolvimento. Então, se uma pessoa ficasse estagnada numa situação, vamos pensar uma pessoa adulta que não se casa e que fica com os pais até ficar bem velhinho, vamos pensar assim. Essa pessoa fica num estado de homeostasia que não é saudável, porque ela não consegue criar um espaço para ela. Então, a vida é cheia de crises. Então, aqui, quando você se casa, que se separa da família de origem, que nós já falamos sobre isso. Quando nascem os filhos, que nós vamos falar mais ou menos mais sobre isso hoje, a pessoa sai da relação dual, né, marido e mulher, e vai entrar um bebê, que vai formar uma relação triangular. E aí vem uma crise. Então, a crise é no sentido de uma adaptação, né? Os pais vão ter que aprender a dividir o espaço entre maternidade, paternidade, trabalho, lazer. Depois, na adolescência, é uma outra crise. A gente fala que é uma crise da identidade, porque tem muitas mudanças, né, físicas, psíquicas, sociais, espirituais, e um aumento da vulnerabilidade maior, que gera uma perda de equilíbrio, por isso que o jovem tem tantas instabilidades nessa fase. Depois vem a vida adulta, né, a maturidade, depois a menopausa, a andropausa, a aposentadoria, o ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa, então uma nova crise e que o casal precisa ampliar e mudar alguns investimentos. E aí chega a velhice, que a crise são as perdas, né? As perdas físicas, da saúde, psíquicas, a volta à dependência. Então, toda aquela dependência que existia aqui no início, o idoso começa a ter uma dependência dos filhos para várias coisas. E vai tendo que trabalhar o seu desprendimento até o desencarne. Então, esse é um processo de ciclo de vida familiar que nós vamos falar bastante sobre isso durante o nosso curso. E hoje, em específico, nós já falamos sobre o casamento, lembram? Do namoro, o casamento. Hoje nós vamos focar a gestação e o nascimento dos filhos. Posteriormente, nós vamos seguir essa sequência aqui, né, de família com os filhos pequenos, quais são os papel dos pais, depois o papel dos irmãos, depois famílias com adolescentes, vida adulta e velhice. Então, essa vai ser a nossa sequência durante este ano. Bem, a gestação na visão espírita. Existe sempre um planejamento reencarnatório, que é uma preparação do espírito para a nova existência. Então, antes da pessoa reencarnar, tem aqui até existe toda uma conversa, né, de onde a pessoa vai nascer, com quem que ela pode se relacionar, que tipo de família que ela vai ter, e a escolha de futuro pais e familiares que essa pessoa vai ter, esse espírito, a família que ele vai precisar ter para poder evoluir, né, para poder se desenvolver espiritualmente. Também é planejada a estrutura física, dependendo da prova ou da situação que a pessoa tenha que fazer. Por exemplo, se a pessoa vai ser um pianista, então ela vai ter mãos mais propícias, ou vai ser um médico. Então, a determinação do sexo, vai tudo depender da prova ou da expiação que a pessoa vai ter que passar quando encarnar. E tem a definição do tipo de reencarnação. Tem reencarnação que é compulsória, então não tem essa escolha do espírito, não tem essa possibilidade de conversar, de fazer um planejamento. É compulsório, ele vem e pronto. Ou provacional,
ou expiatória, sacrificial ou missionária. Esses são os tipos de reencarnação e os compromissos assumidos. Então, antes de reencarnar, o espírito se compromete a várias coisas, né? Ele vai nascer nessa família, nesse grupo, o que vai acontecer, realmente essa pessoa vai ter realmente, anteriormente, já laços aí, e compromissos espirituais de relações anteriores, de outras encarnações. Então, é todo esse planejamento antes que a pessoa reencarne. Eu achei essa fala e eu não consegui identificar o palestrante, que ele se chama Carlos Roberto da Silva. Eu achei muito importante e adequada, por isso eu vou falar. Se alguém conhecer depois ele, o Donizete, o Edson, o Adriano, vocês me falam. Mas olha que fala interessante. Quando Deus, na sua infinita bondade, criou o processo de reencarnação, ele decidiu que nós deveríamos voltar na condição infantil, de maneira a permitir que nós pudéssemos receber impressões geradas pela educação dos nossos pais, de tal forma que pudéssemos modificar os nossos passos para melhor. Por outro lado, Deus, assim sabiamente procedeu para permitir que os pais, no contato com a candura e a beleza expressa no rosto da criança, renovassem a própria vida. Olha que importante isso, gente. Então, o processo é sábio, não é? É totalmente importante, porque nós voltamos na condição infantil para aprender, reaprender, através da educação dos nossos pais. Olha, é importante de nós, pais, nesse processo educativo desse espírito, né? E também ajudando que nós possamos nos modificar para melhor. E mesmo que reencarne um espírito, que nós possamos ter mais dificuldades, adversidades, a candura da criança, a fragilidade de um bebê, favorece essa formação desse vínculo. Então, principalmente nos dias de hoje, em que os valores morais importantes estão estremecidos na sociedade, a chegada de uma criança a um lar reaviva a chama de amor do Cristo, aproxima as pessoas de Deus, reanima-as nos projetos de melhora espiritual. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que permite. Abençoados são todos os lares que estão recebendo a chegada de um filho nesse momento. Eu achei quase uma poesia essa fala desse palestrante, e de verdade, nós que temos filhos, né? Então, quando você recebe esse filho, é um presente e uma possibilidade de um maior desenvolvimento. A reencarnação é o resultado de um cuidadoso planejamento elaborado e conduzido pelos espíritos superiores, onde, na própria fecundação, há a seleção do espermatozoide mais apropriado para as experiências daquele espírito que retorna à matéria, fruto deste projeto. Então, hoje, a moderna ciência confirma que não é o gameta masculino mais rápido, nem o mais qualificado, nem o primeiro que chega ao óvulo feminino que rompe a sua membrana e fertiliza, mas é aquele que é energeticamente compatível. Isso ocorre porque é nesse momento que são determinadas as características genéticas e hereditárias necessárias ao aprendizado do ser que renasce. Então, veja, não é o mais rápido, é o que é necessário. Então, a espiritualidade atua de tal forma que vai se formar esse novo ser com as características necessárias para o seu desenvolvimento quando ele renasce. Então, o pleno êxito da gestação depende, além da condição biológica favorável, mais especialmente do perfeito acoplamento e aceitação do espírito no processo. Se alguma dessas condições não estar contente, pode ocorrer um aborto espontâneo. Tem espíritos que se comprometem, que vão vir, mas se as provas são tão difíceis, às vezes o próprio espírito pode voltar atrás e até favorecer esse processo de abortamento, e que de fato depois ele vai ter que voltar para lidar com tudo isso, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 344, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção.
mas só se completa na ocasião do nascimento. Então, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez vai se apertando mais até o instante que a criança vem à luz. Então, assim, desde quando existe a concepção, já existe uma ligação fluídica e que vai se manter, não é? Durante todo o processo gestacional até o nascimento. A mãe e o feto, o espírito, estão ligados biologicamente e espiritualmente a partir do ato da concepção. Existe sim antes, quando a mãe, antes até dela engravidar, já existe um planejamento, às vezes ela pode ter contato com esse espírito por sonhos, já existe uma preparação até antes dessa ligação, né? Então, o feto, o espírito, sente, mesmo antes de nascer, se ele é desejado ou não pela mãe. Então, na gravidez, é muito importante que não haja muitos conflitos, situações de estresse. E o que a mãe sente passa para o bebê, passa para esse espírito que já vai sentindo e muitas vezes se ressentindo com as situações vividas dentro do útero. Então, a relação da mãe com o seu bebê vai se constituindo desde o período pré-natal e é influenciada pela qualidade de interação que estabelece com ele. Então, a grávida normalmente cria fantasias e expectativas em relação ao filho. Todo mundo que já teve um bebê, que já passou por esse processo, não é? Nós sabemos que existe mesmo essas expectativas, a fantasia. Será que meu filho vai nascer perfeito? Vai ter alguma deficiência? Se vai se parecer com quem? Com o marido, com ela? Então, já existe, antes de nascer, uma qualidade de interação que vai, de alguma forma, já afetando esse bebê. O sexo. Normalmente, hoje é diferente, né? Na minha época, a gente sabia do sexo só no final da gravidez. Hoje, já no primeiro mês, existe um exame de sangue, o segundo a pessoa faz, e pelo tipo de sangue já dá para saber se é menino ou menino. Mas a questão do sexo gera expectativas e, às vezes, frustrações. Tem uma história do Divaldo, que uma mãe procurou a ele dizendo assim, que a filhinha de 5 anos, a rejeitava, não aceitava um abraço, falava que não gostava da mãe, que a mãe não gostava dela. Aí, o Divaldo perguntou como que foi a situação, a mãe conta que quando ela ficou grávida, ela queria um menino, e perguntou para o médico, né, no exame, qual era o sexo, e o médico disse assim à mãe, é uma menina, e a mãe verbalizou, que pena. Então, quando a mãe verbaliza, que pena, o bebê ouviu, o feto ouviu, o espírito ouviu, né? Então, esse espírito ficou com essa sensação da rejeição e passou a rejeitar essa mãe quando ele encarnou. Então, o Divaldo fez uma proposta para essa mãe, para que todas as noites ela falasse com a filhinha, dizendo para a filhinha que ela pudesse perdoá-la, que ela ama, que ela falou aquilo, mas que ela quer muito que ela possa se soltar com ela, que ela é bem-vinda. Então, foi falando para essa criança várias vezes que amava, que queria que ela pudesse acolhê-la. Aí, depois de um certo tempo, a menina acordou e deu um abraço na mãe e disse assim para a mãe, mamãe, sonhei que você me amava. Olha que bonito. Isso é uma história do Divaldo. Então, a importância dessas expectativas, do que a gente pensa e fala, desde o processo gestacional, como isso afeta no nascimento, né, desse espírito. O nome. É a partir do nome que o bebê torna-se mais real e assume mais o seu lugar. Então, a escolha de um nome contribui para que as conversas da mãe fiquem mais personificadas. Então, quando ela já sabe o sexo, ela nomeia, não é? Então, vamos pensar que a filha vai chamar Maria. Então, ela fala, então, Maria, mamãe está aqui, faz carinho, conversa. Então, é muito importante, isso já vai trazendo uma coisa mais íntima, né? E o nome escolhido pode refletir expectativas depositadas no bebê e o significado deste para os pais. Então, normalmente, o nome tem um significado.
Então, se você coloca o nome, porque coloca o nome de João, porque sente que o João foi uma pessoa que se conheceu, que foi muito bem sucedido, então você já coloca, deposita na criança aquele investimento através desse nome. Então, a escolha do nome, ela é muito importante. Às vezes a pessoa coloca o nome de uma pessoa falecida que ela gostou muito, ou o nome do pai, então vai depender aí de como cada um vai se envolver com essa situação. A percepção materna dos movimentos fetais é considerado um grande marco na gravidez, pois faz com que a mãe sinta o feto como mais real. Vocês sabem, até a mãe não sentir os movimentos, fica uma fantasia. Será que meu bebê está vivo? Né? Como que será que estão as coisas? Tem situações, uma vez uma pessoa teve uma gravidez e ela perdeu esse bebê, e depois ela engravidou de novo, e aí ela comprou um aparelhinho, que eu nem conheço, mas ela me contou isso, que ela colocava na barriga para ouvir os batimentos cardíacos. Todos os dias ela fazia isso, enquanto ela não sentia a movimentação. Tamanha era a ansiedade de perder mais um bebê. Então, é a partir da maneira como são percebidos esses movimentos que as gestantes vão atribuindo também características ao temperamento do bebê. Então, o bebê se mexe muito, nossa, o bebê está chutando, nossa, ele é ativo, acho que ele vai ser mais agitado. Então, já começam a tecer, atribuir características ao futuro bebê. Normalmente, as grávidas têm enjoos. No início é normal, pelas alterações hormonais. Algumas grávidas têm pouco enjoo, né? Só nesse início que tem a ver com os hormônios. Mas os fatores emocionais também favorecem o enjoo. Se a mãe rejeitou a gravidez, se a mãe é muito ansiosa, se ela tem muito medo, muita falta de acolhimento do meio, isso pode favorecer o enjoo. E também existem os fatores espirituais, pelas trocas fluídicas entre a mãe e o espírito. Se existe uma dificuldade anterior, se esse espírito que está aí para reencarnar é um espírito que traz dificuldades maiores com essa mãe, então isso pode gerar, até haver um total acoplamento aí, esses enjoos podem se manter. Aí nascem os filhos. Então, quando nascem os filhos, o casal precisa ajustar o sistema conjugal, né, que era uma díade, o homem e a mulher, para abrir um espaço para os filhos. E aí cria, que a gente fala da tríade. Então, o casal sai dessa relação dual para uma relação triangular. E é necessário uma adaptação à função materna e paterna. Então, existe um papel materno e um papel materno quando nasce um filho. O papel materno, ele é muito importante nesse início de vida, porque a mãe é o primeiro objeto de relação, já tinha uma intimidade ainda na gestação, então é muito importante que essa mãe favoreça esse acolhimento afetivo, porque a mãe é o primeiro espelho da criança, do bebê. Então, quando a mãe tem um bom olhar, a gente fala que um bom olhar forma. O bom olhar é o que acolhe, é o que nutre, o que atende às necessidades. E o mau olhar deforma, né? Dificulta esse desenvolvimento. Então, a função da mãe, nesse momento, é muito importante. E é também nessa primeira fase do relacionamento com a mãe que o bebê vai desenvolver a confiança ou desconfiança básica. Esse é um termo de Erik Erikson, e que ele diz que essa confiança se estabelece quando esse recém-nascido é suprido nas necessidades físicas, emocionais, não é? Que ele consegue se sentir amado e acolhido. Quando isso não acontece, esse bebê vai ter uma desconfiança básica. E isso pode fazer parte da vida dessa pessoa. Então, uma pessoa que teve esse início de vida com mais acolhimento, com mais ajustes, com mais amor e atenção e dedicação da figura da mãe nesse início, vai ser uma pessoa que possivelmente vai ser aquela pessoa mais confiante diante das dificuldades. Aquela pessoa que enfrenta, que acolhe, que
que confia nas pessoas, né? Porque ela teve essa situação básica com a própria mãe. Senão, ela vai ter aquela desconfiança com aquelas pessoas adultas que nunca se soltam, estão sempre achando que o outro vai poder prejudicar, vai fazer alguma coisa. Então, veja a importância desse primeiro início, começa daí. E a mãe é aquela que decodifica a linguagem arcaica do bebê. Todos vocês aqui que são mães, né, que foram mães, eu também já fui mãe, então a gente capta, existe uma coisa tão íntima da mãe do bebê, que quando o bebê acorda para mamar, já começa a sair o leite da mãe. A mãe já acorda, é uma sintonia muito íntima. Então, a mãe ligada nessa ligação com o bebê, essa ligação muito primitiva, ela vai favorecendo o desenvolvimento. E devagarzinho, essa mãe tem que aprender a estar ausente e frustrando gradativamente. O bebê, no primeiro mês, ele é muito frágil, né? Ele tem que ter essa coisa quase que constante da mãe. Até o terceiro mês, o bebê vai precisando ainda de uma relação muito íntima. E a mãe, devagarzinho, o bebê vai aprender a esperar, ele vai chorar, a mãe não vai imediatamente lá buscar, a mãe tá tomando banho, o neném chora, ela acaba o banho, depois vai. Tem mães que, a qualquer choro, né, ela vai prontamente, então o bebê não tem aquela coisa de aprender a se frustrar, aprender a esperar, né? Então, a falta favorece a busca, o desenvolvimento cognitivo e a capacidade de espera. Tem crianças que às vezes são supridas, sempre prontamente supridas, e não desenvolvem essa capacidade de espera, que é algo muito importante para que nós possamos realmente ser felizes. E a mãe também precisa facilitar essa lenta dessimbiotização, que é a desilusão gradativa do bebê perceber que ele não é único, para a entrada do terceiro elemento, que é o pai, o substituto, o trabalho, né? A mãe vai resgatar o trabalho, a vida pessoal, sexual. Então, é a dual, ela sai da relação dual e vai para a tríade. E o papel paterno? No início, esse acolhimento afetivo pleno nessa relação da mãe com o bebê. Isso é muito importante. Vocês sabem que tem casais e tem homens, às vezes, mais imaturos, que quando nasce o bebê, sentem muitos ciúmes da relação que a mãe forma com esse bebê, com a atenção que a mãe dá para o bebê maior do que dá para ele. E às vezes, muitas vezes, se afastam. E o papel do pai é importantíssimo para ajudar a mãe nessa relação íntima com o bebê nesse primeiro mês, mais fusional até, e também ajudar a mãe depois a resgatar o conjugal, a sair dessa relação tão forte com o bebê, sair assim, de uma forma relativa, e resgatar a vida do casal. Então, olha a importância do homem nesse processo todo, e que ele não se afaste, que ele fique, que ele ajude, porque quanto mais o homem participar desse processo, mais também ele vai ampliar a ligação com o filho. Então, tem a relação da mãe com o bebê, que é muito importante nesse início, que é dual, que é fortalecida, ela é básica para esse primeiro momento. Tem a relação do pai com o bebê, que é muito importante desde o início, esse pai está envolvido, porque ele vai ampliando e criando os seus laços. A relação pai, mãe, bebê, que o bebê vai sentindo, ele vai percebendo os dois juntos com ele, então já vai existindo essa coisa da família, do acolhimento, do amor, das conversas. E o acolhimento, a relação do homem com a mulher. Então vejo a importância desse processo inicial, para depois, daqui para frente, que nós vamos começar a falar do nascimento da primeira infância, esse primeiro momento, desde a gestação até o nascimento, e essa primeira fase do nascimento, do papel paterno e materno, como são importantes para que o desenvolvimento emocional, espiritual, dos valores se estabeleça de uma forma mais saudável. Eu vou fechar aqui agora, para que a gente possa conversar um pouco. A Adriana, quando a mulher
faz um aborto terapêutico afeta o espírito que já está preparado para reencarnar? Um aborto terapêutico, quando existe o risco da vida da mãe, vamos pensar, né? Quando houve um caso recente, né, daquela menina de 12 anos, que o pai engravidou, não é? E que foi feito todo um trabalho em cima disso, e que foi feito um aborto pela imaturidade, pelo risco. Então, há situações assim que são necessárias. E, claro, eu acho que para esse espírito, isso, ele vai viver um outro processo, mas claro que isso afeta. Eu andei lendo um pouco sobre isso, que tem algumas mães que mesmo quando sofrem um estupro, que elas acabam, algumas fazem um aborto, e outras não fazem um aborto. E de alguma forma, quando elas têm esse bebê, elas conseguem formar um vínculo muito forte com esse bebê, não lembrando do agressor, mas lembrando dessa vida, e que são duas pessoas, a mãe e bebê, que sofreram uma situação de vida, mas que conseguem formar um bom vínculo. Então, é muito relativo tudo isso, né? E as pessoas que às vezes fazem esse aborto, é necessário quando existe uma situação muito traumática, e quando a pessoa não suporta, mas fica também esse registro dessa marca muito forte. Então, depende da situação. E normalmente, se é feito um aborto, logo esse espírito vai encontrar uma outra forma de reencarnar, né? Eu acho que depende muito da pessoa, de pessoa para pessoa, como é que ela vai agir em relação a isso. Porque estupro é muito traumático. Então, assim, eu entendo que nós não devemos criticar de forma nenhuma, né? Acho que é muito individual. Eu tenho uma prima que ela engravidou do marido, normal, mas o filho, ele foi constatado anencefalo, problema cardíaco, com um monte de problema. E ela seguiu com a gestação até o final, sabendo que ele poderia viver 1 hora. Ele viveu 24 horas. Mas ela seguiu. Eu acho assim, para ela foi bastante traumático, porque todo mundo que vê uma barriga vai perguntar, é menino ou menina? Né? Vai querer dar um presentinho e tal. Então, eu acho que foi um trauma bastante grande, mas ela superou e pouco tempo depois ela engravidou de novo e veio uma criança super saudável. Mas eu acho que depende muito da pessoa, né? Mas dessa situação, Cleomara, o que a sua prima fez foi realmente o melhor. Porque, veja, essa é uma prova, foi uma prova para ela, né? Para ela, para o marido, tudo tem um sentido. Então, mesmo nessa gravidez, que ela já sabia que o bebê só durou 24 horas, mas era uma prova principalmente para ela e para o marido. E depois você vê, ela conseguiu engravidar e ter um filho, né? Então, eu penso que Deus, né, está no comando de tudo. Eu acho que tudo tem um sentido. Tem pessoas que engravidam, aborto espontâneo, tipo, né? Tem pessoas que não conseguem ter um filho biológico e adotam. E às vezes, quando adotam, depois, é muito comum isso, acabam conseguindo engravidar. Então, cada caso é um caso, mas é muito importante que a gravidez, salvo situações como nós falamos aqui, muito traumáticas, que envolvem até prejuízos mais sérios à figura da mãe, sempre a mãe é prioritária, né? Até quando vai fazer um parto, alguma situação maior, a vida da mãe é a prioritária nesse sentido. Mas cada caso é um caso, a gente tem que ponderar e ter essa visão que nós temos espiritual, né, das questões aí, das provações, das necessárias, às vezes, das pessoas se frustrarem nas gravidezes. E às vezes, como você falou, às vezes a pessoa também perde, depois ela engravida de novo, então depende muito, né? O Donizete levantou a mão, Donizete? Oi, sim. Eu estava vendo a pergunta da Adriana, era com relação à situação do espírito.
Então, no caso do aborto, nós podemos lembrar de duas situações. Pode ser uma expiação para o espírito que é abortado, ou então ele pode ser um espírito e, sabendo que a mãe tem que passar por essa situação, ele aceita vir, sabendo que vai estar vinculado ali com a mãe com um pouco tempinho. Para ele não afeta de maneira alguma. Então, vamos pensar assim, né, Donizete? É uma prova para a mãe e, às vezes, para o espírito, né? Então, depende da situação mesmo. Nesse caso, né, que a gente está conversando, nesse contexto que é muito difícil, tanto para nós que estamos aqui no lado material, como para quem está do lado espiritual, acho que focando um pouco na questão da mãe, né, como vocês estavam falando, é muito importante, se a gente tiver oportunidade e conseguir fazer de uma maneira muito tranquila e com bastante cuidado e respeito, a gente esclarecer sobre os pontos, né, que a doutrina espírita nos trazem, né, sobre esses princípios da vida, né, porque é lógico, a decisão vai ser sempre de quem está ali envolvido diretamente. Mas se a gente tiver a oportunidade de esclarecer, né, de conversar, de dialogar, isso pode evitar muitos problemas para o futuro, né? E de ter essa compreensão, né, Adriano, esse entendimento, até essa resignação de lidar com perdas ou com situações mais difíceis, né? Quando, igual a exemplo da Cleomara, ela já sabia como ia ser e ela ficou, e foi muito importante isso, que era algo para ser vivido antes que ela pudesse ser mãe, né? Então, é muito importante mesmo o embasamento. O espiritismo, né, ele nos traz esse olhar mais amplo em relação a essas situações todas. Mas, como Cleomara disse, nós não podemos julgar. Mas vocês sabem, eu lido com pessoas e quando uma mulher, independente de situações mais, se relacionam, engravidam, sem ter um vínculo ou um namorado e abortam, isso é muito difícil para a mãe. Isso cria uma situação psíquica muito negativa, porque fica assim, foi uma coisa que ela poderia ter mantido e não manteve, né? Então, todo esse movimento agora, igual lá na Argentina, né, que o aborto agora pode ser feito, é muito triste isso. Eu vi quando apareceu as imagens, algumas mulheres, assim, comemorando, chorando de alegria, não é? Eu penso que isso é muito triste, porque as pessoas podem, né, salvo situações drásticas de estupro, mas as pessoas podem se cuidar para evitar uma gravidez. Então, nós somos responsáveis por isso, né? Então, o aborto, ele não deve ser... Às vezes a pessoa fala, mas pelo menos vai fazer um aborto de uma forma com menos risco. Eu penso que não. Eu sei o que vocês pensam sobre isso, mas as pessoas têm que se responsabilizar pelos atos, não é? Você engravidou, estava namorando, ou foi só de um ficante. Então, isso, a nível psíquico, isso gera realmente transtornos. E às vezes as pessoas depois ficam com isso na cabeça, sabe? Isso não sai. Então, porque é uma experiência onde você tirou de verdade a possibilidade da vida de alguém. Exatamente. A Adriana aqui, ela complementa a pergunta dela. Depois do Edson levantou a mão. Edson, você já vem na sequência, tá? Adriana, o espírito pode ficar revoltado por conta do aborto que foi necessário, ou ele é preparado para isso? Olha, eu acho que o espírito, ele deve ser preparado para isso. Não sei o que vocês acham.
ficar revoltado, se for uma situação necessária, às vezes foi uma prova mais para a mãe, não é? Eu penso que o espírito deve ter algum acolhimento na espiritualidade para lidar com essa situação. O que vocês acham? Olha, eu acho que é muito relativa a essa reação, né, tanto da mãe como do espírito, vai depender do nível de consciência de cada um. Porque se ele é um espírito mais consciente, ele pode ter participado do processo, né, de planejamento e pode ter consciência do que está por vir. Depende dessa consciência. Se ele não tiver consciência, ele não participou do planejamento, não sabe, mas a necessidade de passar, né, pela situação pode ser que ele se revolte, sim. Vai depender da capacidade de consciência de cada um. Tá certo, isso mesmo. Eu queria comentar, hein? Pode falar, Donizete. O aborto provocado intencionalmente é sempre um crime. Então, vai depender da elevação espiritual do espírito reencarnante. A literatura de André Luiz apresenta 2 casos em que o espírito reencarnante era o inimigo, um desafeto, que estava tendo uma oportunidade de reencarnar para reajustamento. E que, não conseguindo, porque a mãe abortou, entrou no processo de revolta. Então, isso é possível. Claro que se o espírito reencarnante já tem uma maturidade, ele vai acabar entendendo, perdoando e esperando uma outra oportunidade. Ótimo. Edson, pode falar. Só complementando um pouco o que o Donizete falou, é que a moça perguntou mais, acho que no sentido do aborto espontâneo. Eu acho que realmente o que o Adriano falou vai depender do grau de evolução do espírito, que muitas vezes, mesmo espontâneo, era uma prova para ele também. Ele pode se revoltar, mas nesse contexto, a espiritualidade que está cuidando desse processo vai fazer de tudo para que a mãe não sofra dessa revolta, porque ela não teve intenção nenhuma disso, né? Mas eu queria falar com a Marília para ela, se ela pudesse ressaltar a importância desse período da gravidez, porque se antes havia mais um resguardo, assim, não podia fazer isso, hoje já se sabe que não tem problema, mas é um período onde a mulher não pode sofrer traumas psicológicos, emocionais, e com tudo isso que você falou no tocante à rejeição do que se fala que a criança presente, mas muitas vezes os familiares não entendem da importância desse período para que dê tudo certo, porque uma crise emocional muito forte pode provocar um aborto espontâneo. Sim. Marília, por gentileza, pudesse falar sobre isso. Antes de falar isso, muito bom, Edson. Mas também tem no livro dos Espíritos que muitos abortos espontâneos é mais uma prova para a mãe do que para o espírito, não é? Porque aí, é comum muitas mulheres terem o primeiro aborto, depois engravidam e tem um bebê. Então, fala que é uma prova para os pais. Mas, Edson, é fundamental esse período gestacional nesse sentido, porque, seja, o espírito está lá, está sentindo tudo, né? Então, se o ambiente familiar não acolhe, a mãe, ela fica mais, vamos pensar, sensibilizada e tocada. E o bebê já está realmente participando e vivendo tudo isso. Então, se a mãe fica tensa, se a mãe fica irritada, nervosa, isso passa tudo para o bebê. Isso, eu penso que isso talvez não venha, possa até favorecer uma situação de uma perda, alguma coisa maior. Mas é muito importante esse acolhimento da família, do marido, não é? De haver esse envolvimento maior, a mulher ficar mais sensível, então de realmente ter esse cuidado maior. Porque quando a gestante se sente acolhida, ela, de alguma forma, vai também acolher de uma forma mais plena o bebê. Porque o bebê ouve tudo,
O espírito está ouvindo. Você tem discussões constantes, brigas constantes, tem fases para isso, né? Tem na literatura espírita que após do 5º mês que isso fica mais pleno, de realmente estar tendo esse meio externo, está ficando mais, afetando mais. Mas desde o início afeta a vibração, o que a mãe sente. Então, não é só o que come, claro que mães que usam drogas, que bebem, isso faz mal para o bebê, faz mal para ela. E também o alimento emocional, como ela lida, como que ela recebe do núcleo familiar e dos parentes, dos amigos, como ela é acolhida nesse meio, esse alimento também precisa ser bom, esse alimento psíquico, esse alimento emocional, para que ela realmente consiga acolher melhor esse bebê e favorecer uma melhor gestação e todo um processo posterior, né? Isso é muito importante mesmo, viu, Edson? Cleomara, você levantou a mão? Sim, acho que a Marília quase que respondeu para mim. A relação, a mãe, ela passa tudo para o bebê. Mas e a rejeição do familiar, a rejeição do pai, que a gente vê que é muito comum? Isso também gera algum trauma durante a gestação para a criança? Não, é lógico. Então, a rejeição do pai pode não afetar, a energia dele não afetar o bebê diretamente. Mas a rejeição do pai afeta a mãe, que afeta o bebê. E é tão interessante isso, eu li também na literatura espírita, que uma mãe estava grávida e esse espírito, ele era um inimigo do marido, do futuro pai. E durante a gravidez, a mãe sentia repulsa pelo marido. Vocês veem, às vezes as mulheres se afastam, não gostam, não quer ver nem o cheiro da pessoa. Então, pode ter relação com esse futuro, com esse espírito que pode ter dificuldades com a figura já do pai. Mas o que vem de fora sempre afeta. Não é que afeta diretamente o bebê, afeta a mãe que afeta o bebê, porque a relação íntima, o contato e a ligação, o que entra no bebê é o que vem da mãe, né? E claro que o meio turbulento, com barulhos, com excesso de brigas, isso mexe com o psiquismo da mãe. Marília, tem o depoimento aqui da Elaine, ela diz o seguinte: eu tive um aborto espontâneo na primeira gravidez e fiquei muito traumatizada. Fiquei revoltada ao ver tantas mulheres que têm seus filhos e matam ou jogam fora. Demorei anos para resolver essa questão psicológica. Então, o aborto espontâneo, como nós até já falamos, né? É uma prova, né? Uma prova para a mãe, para o pai, para a família. E a revolta, realmente, depois você elaborou isso, você vê, você teve um sofrimento aí de muito tempo, mas esse é um sentimento que aprisiona mais, né? Porque, claro, tem mães que realmente têm tudo para ter filhos, né? Tem filhos e largam mesmo, como você falou, até às vezes tiram a vida do próprio filho, tem várias situações assim. Então, são pessoas em desequilíbrio, né? Grande desequilíbrio psíquico. Então, é importante a gente tentar sempre estar vibrando o amor, porque perder uma gravidez é algo difícil, né? Para a mãe, para a família, mas isso é uma coisa para ser elaborada, e nós, espíritas, temos esta percepção de que, de alguma forma, isso tem algum sentido. Então, quando a gente sente que as coisas têm um sentido, faz com que a gente tenha um melhor entendimento e elaborar essa situação da perda de uma forma. Claro que existe o sofrimento, né? Eu já vivi isso na minha família, mas é um sofrimento que a gente entende que era para acontecer daquela forma, que tudo está nos desígnios divinos, que a gente tem que confiar, ter mais fé.
por isso que a gente entende, né, que como é importante o poder de crescimento, né, da doutrina espírita, né, porque até então a gente não sabia das possíveis causas de tudo isso. Então, por isso que a gente precisa conversar muito sobre isso, precisa trocar ideias, divulgar a doutrina espírita, porque, como aconteceu com a Elaine, que eu conheço e tenho contato com ela, né? Então, com certeza, essas informações vão ajudando nessas movimentações que a gente tem internamente e vão fazendo a gente entender que existe uma causa e que a gente vai, então, aos poucos, vai aceitando isso, né? Que vai entendendo, como a Donizete colocou agora há pouco, todo aborto voluntário é um crime. Se a gente tiver essa certeza, né, se a gente conversar disso constantemente, divulgar isso constantemente, tenho certeza que antes de tomar uma decisão em cometer um aborto, seja qual for a situação, porque é exatamente isso, a lei vai nos exigir depois a colheita daquilo que plantamos. Então, tudo que a gente conseguir, assim, aquilo que a gente vê hoje como um sofrimento, que é muito difícil para a gente lidar com isso, a gente sempre tenta evitar ao máximo o sofrimento, mas às vezes tomando as decisões equivocadas, porque não conhece adequadamente as leis da vida. Então, se a gente começa a conhecer, a gente começa a fazer melhor as escolhas. Vai existir o sofrimento, né? Uma perda, quando uma mãe perde um bebê, mas é muito importante, eu vivi isso muito próximo da minha família. Existe uma dor, mas existe essa compreensão, poxa, é alguma coisa que nós tínhamos que passar, não é? E que isso traz uma confiança de que tudo que acontece tem um sentido, né? Então, realmente, isso auxilia muito. O Edson quer falar, né, Edson? Eu acho que esse assunto é bastante importante, como falou Adriano, nós colocarmos, mas a gente sempre tem que ver do outro lado também, porque algumas vezes nós estamos falando de corda em casa de enforcado. Então, tem pessoas que no momento de total desespero fizeram um aborto. Então, nós devemos levar a elas também a condição de poder reparar pelo amor, pedindo para essa criança nascer de novo, adotando uma criança, trabalhando em prol de crianças num abrigo, porque senão ela vai ficar constantemente se punindo e a chance dela ter uma doença grave é grande. Então, nós temos que mostrar para ela que realmente as consequências são muito ruins para o espírito dela, mas dar essa porta de alívio para aquelas que no momento de total desespero tenham o preparo necessário para evitar cometeram. E também, Edson, a responsabilidade da pessoa que faz o aborto também ela depende da situação, não é? Vamos pensar que é uma jovem que não tem apoio familiar nenhum, que engravidou, que o pai expulsou de casa. Então, tem várias situações que a pessoa realmente, no desespero, onde ela se desequilibra, ela pode cometer um ato e que, de alguma forma, isso vai ter consequência, mas talvez vai ser minimizada pela situação da pessoa. Não, cada caso é um caso nesse sentido, né? Mais uma coisinha só, Marília. Essa questão da mãe ter vontade de comer alguma coisa e se não comer, a criança nasce com uma pinta, eu achava que fosse crendice. Mas um dia, lendo Joana de Anjos, ela explica lá o processo psicológico emocional que isso faz com que a mãe queira e realmente que gera realmente essa situação. Então, esses dias até uma moça na comunidade pediu que uma mulher estava com uma moça com vontade de comer jaca. E até eu brinquei, gente, arruma essa jaca para ela, porque uma pinta de jaca é grande, né? Então, como que você podia explicar essa situação? Por que a mãe tem essa necessidade de comer alguma coisa
e Então, ela acaba colocando no corpo da criança, de forma involuntária, lógico, esse desejo dela. Então, tem uma parte que é da própria mudança dos hormônios, por exemplo, que muitas gestantes têm vontade de comer muitas coisas ácidas, né? Limão, eu tinha, quando eu estava grávida, eu fazia limão com sal. Então, assim, ou desejos diferentes de alguns alimentos que, de alguma forma, está faltando para alguma coisa do próprio organismo. Eu vi, mas eu não sei se isso tem um sentido, eu andei olhando nessas questões para a parte espiritual, que até nisso também poderia existir uma influência do espírito, mas eu acho que não, né, do desejo. Eu penso que seria uma coisa mais do fisiológico mesmo, né, dos desejos, de alguma coisa que está faltando nesse sentido. Isso eu acho que seria mais lógico, né? Porque as pessoas brincam, né, Edson? Que se não comer, nasceu com uma marca, que era por causa que não faltou comer alguma coisa que ela tinha vontade e não deram, né? Mas eu acho que são necessidades do próprio corpo que pede. Obrigado, Marília. Bom, Marília, são 10 horas e 59 minutos. Com certeza a gente tem muita dúvida ainda e não vão faltar oportunidades para a gente poder conversar sobre o assunto. Mas aí eu agradeço já a sua participação, seu esforço em compartilhar com a gente aí todo o seu conhecimento. E você queria fazer falar algumas coisas para finalizar? Não, agora daqui um mês, aí voltamos no nosso horário normal, né? Pelo primeiro domingo? Isso, primeiro domingo de fevereiro a gente retorna normal. Aí nós vamos começar a falar da primeira infância, né? De 0 a 3 anos, vamos devagarzinho descendo. Eu só queria falar assim que esse estudo, né? Veja, todo esse planejamento que existe para uma pessoa reencarnar, depois do processo gestacional, tudo que é vivido, como é importantíssimo essa chance de um espírito estar reencarnando, às vezes pode demorar muito tempo para conseguir uma nova encarnação, e a função e a importância de nós pais termos essa dimensão da importância do processo educativo, né? Desse espírito que veio, que passou por todo um processo, com todo um planejamento, e que nós precisamos realmente ampliar esse cuidado, né? Mas bom domingo a todos, e a gente se encontra daqui a um mês.